noite, né? Fim de expediente. Hoje a gente decidiu fazer um evento especial, um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Falando um pouquinho de Pitch Nights, que é o nosso evento tradicional, para falar um pouquinho de um tema que quem acompanha Valor Econômico e notícias de investimentos deve ter percebido aí a grande evolução do tema de ESG, né? Eu não vou falar o que é o ESG ainda, porque hoje o nosso convidado, que é o Juliano, que está aqui comigo, ele vai entrar um pouco no detalhe o que é ESG, ele vai contar um pouco do que ele tem feito, o que ele fez, né? E a ideia é a gente fazer uma mesa redonda, então eu vou batendo esse papo com o Juliano e aí vocês, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, pode deixar uma pergunta no chat, a gente faz essa pergunta também e a gente vai aprofundando a discussão, tá? Só para abrir, eu sou o Milton, sou o presidente do Fair Angels, a gente é uma associação de investidores de startups. As pessoas aqui, a maioria das pessoas que fazem parte do Fair Angels são ex-alunos da Universidade de São Paulo, mais especificamente da FEA USP. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da nossa organização, o que a gente faz e como a gente opera, depois a gente vai deixar o link aqui do site do fairangels.com.br para vocês conhecerem melhor. E quem tiver interesse em se associar para ter mais contato com esse mundo de inovação, receber o nosso Morning Call diário sobre as startups, sobre o mundo de inovação, dá um toque na gente que a gente marca um papo e a gente aprofunda mais, tá bom? Bom, queria passar a palavra aqui para o Juliano. Juliano, obrigado aí por aceitar o nosso convite de bater o papo com o pessoal do Fair Angels e os nossos convidados. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem que é o Juliano, e o que você está fazendo aqui, né, Julie? E também um pouquinho desse tema aí de ESG, para introduzir, e a gente vai batendo esse papo. Pode ser? Pode, vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Miltinho. Muito bom estar junto com você novamente. Tivemos o prazer de nos conhecer na XP Investimentos, né, anos atrás, e sempre seguido a trajetória aí, sempre muito talentosa, sempre com boas ideias, muito empreendedorismo. Bacana, parabéns. Bom, Juliano Perri tem 25 anos de mercado financeiro. Comecei minha carreira muito cedo lá no Banco CCF Brasil, era o Banco Crédit Comercial de França. Trabalhei lá por 7 anos, fui trader de câmbio, muitos anos. Depois segui minha carreira na Reding Grifo, onde fui gestor de ações, geria carteiras de clientes do Private Banking. Fiquei lá fui sócio da Reding Grifo, participei do Credit Suisse Reding Grifo até 2010, fiquei 10 anos lá. Depois disso, fui para a XP Investimentos. Nessa época eu já investi em startups, já tinha uma cabeça que eu queria ter alternativas ao mercado financeiro tradicional, mas ainda tive tempo de passar 4 anos na XP Investimentos, onde a gente estruturou ali no início o Private Banking da empresa, ali entre 2011 e 2015, foi quando eu conheci o Miltinho. 2015 em diante, virei a chave dos 40 anos, tinha mais vontade de algo com propósito, então eu montei uma consultoria própria, GP3O Investimentos, sempre buscando negócios que tivessem algum propósito maior, alguma influência aí na sociedade. Escrevi um livro para jovens, ajudei bastante os jovens com mentorias, continuei investindo em pequenos negócios, pequenas empresas, até que 3 meses atrás me deparei com um projeto que realmente chamou minha atenção, porque era um projeto que envolvia realmente investir e salvar as florestas do nosso país, né, um tema tão relevante nesse momento, e fui convidado por um colega de Credit Suisse, o Luiz Felipe Adaime, que fundou a empresa Mosa 6 meses atrás e nos convidou para entrar como cofundador aqui da empresa, que é a Moss Earth, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. O tema é vital para todos nós, né? A gente é uma fintech ambiental que nasceu com a missão de democratizar os créditos de carbono voluntários, que são negociados no Brasil e mundo afora, alimentando, levando dinheiro, riqueza para a floresta ser preservada. Então, aqui a gente tem uma figura de comercializador de créditos de carbono, um mercado que já oscilou bastante, eu vou contar um pouquinho depois.
mas agora com a intenção certa e verdadeira de salvar as florestas, né? A gente começou aqui com projetos dentro da Amazônia, estamos olhando bastante coisa na Amazônia, acabei de passar 10 dias na Amazônia, eu com 2 sócios aqui da empresa, é uma coisa bastante impactante para quem não conhece. A Amazônia tem esse problema de polarização política, de uso da terra, mudança de governo, e as queimadas de fato estão aumentando, né? Cientificamente a gente vê que as queimadas na Amazônia, aqui no Pantanal, essas tragédias que vêm sendo provocadas tanto pelo ambiente de climate change, que a gente ouve tanto aí no mundo, né, de mudança climática, também por incêndios criminosos e pelo avanço de atividades que teoricamente são mais vantajosas do que a preservação, né? Nós estamos aqui no Brasil num ciclo invertido. Quem preserva tem que ser recompensado e quem destrói não pode ser recompensado, pelo contrário, né? Esse negócio tem que inverter. E é esse caminho que a gente está pregando e buscando através da Moss Earth. Legal. E quando a gente fala da Moss, Julie, a gente está falando muito de ESG, né? E o que é ESG? Porque muita gente fala assim, é investimento aí para ajudar o mundo, mas fica um negócio muito vago, né? Você quer contar para a gente aí o que você entende por ESG, alguns exemplos de empresa, contar um pouco da atuação da Moss? Olha, Milton, assim, ESG é Environmental, Social and Governance, né? Então seria ambiental, social e governança. É um tema muito antigo. Assim, tem mais de 50 anos esse tema, e nos últimos 6 meses no Brasil a gente só ouve falar disso. Tá? Então, o que é isso? Aqui no Brasil a gente ouve falar das empresas, quando você trabalha numa empresa, sobre a governança, sobre se a empresa tem ética, se tem corrupção, se tem controle de compliance. No social, se a empresa emprega brancos, negros, pessoas com deficiência, se dá oportunidades para as pessoas. E o ambiental, que é o que está pegando mais forte agora, que eu acho que é um trend topic, né? Então, as empresas, assim, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, elas já estão mais evoluídas que as nossas aqui. A gente já vê na Europa um volume imenso de dinheiro para esses temas ESG, né? Um mercado enorme, já 50% dos fundos na Europa já respondem por empresas que têm esse tema. Então, o cara vai comprar uma empresa, vai investir numa empresa porque ela tem esse ambiente ESG favorável, esse ambiente de ser, vamos dizer assim, respeitoso com as pessoas dentro do ambiente, ter regras de compliance, punir corrupção, não aceitar desavenças intrafuncionários. E na parte ambiental, sem dúvida nenhuma, vão ser beneficiadas aquelas que não poluem o ambiente de alguma forma, né? A gente é um dos temas desse ambiental, né? Que é o crédito de carbono. O crédito de carbono, ele é 1 tonelada de CO2 equivalente que foi produzida ou que deixou de ir para o meio ambiente no ano anterior, no exercício anterior ao atual, né? Então, quando você preserva uma floresta, por exemplo, a cada ano você tem o direito de emitir créditos de carbono. Quando você produz uma energia renovável, como a solar, a eólica, você tem o direito de emitir créditos. Quando você produz o gás metano, você tem direito de emitir créditos. E isso tudo é uma das pontas do ESG, né? Que a gente quer, que a gente sonha aqui na Moss, é que este ambiente de créditos de carbono voluntários, que são pessoas que simplesmente pegaram florestas, montaram projetos enormes, e na Amazônia são exemplos, mas tem no Peru, na Colômbia, na Indonésia, tem no mundo inteiro, na Europa, que essas pessoas sejam valorizadas e o produto delas, que é a produção de carbono, seja valorizada e utilizada no mundo como uma moeda verde, né? Como a gente vê hoje aí tanta coisa, prata, ouro, Bitcoin, tudo nas suas máximas históricas, né? Ações de empresas em suas máximas históricas, e o que tem que ser visto é o seguinte, que as empresas que poluem mais vão, ao longo do tempo, ser dizimadas do planeta. Essa que é a grande verdade. Legal. E como que você precifica, por exemplo, um crédito de carbono, né? De onde que vem esse conceito? Foi, bom, eu vou pagar, sei lá, R$1.000, R$80, R$30. Como que vem esse conceito? Essa história de crédito de carbono, Milton, ela começou em 1997, quando centenas de países se reuniram em Kyoto, no Japão, para fazer um tratado de diminuir a poluição ou as permissões de poluição nos próximos 10, 20, 30 anos. Então, essa conversa começou em 97, teve uma evolução em 2005, e aí o crédito de carbono surgiu como uma ferramenta
para você, ao longo do tempo, ir deixando um ciclo virtuoso de preservação ou de empresas que tivessem energias renováveis ou que quisessem combater a poluição, em detrimento das empresas mais poluentes. Então, por exemplo, isso aconteceu agora, mas uma Tesla, ela se beneficia em relação a uma General Motors e uma Toyota. Ontem saiu que a Airbus está fazendo um avião com energia diferenciada, energia renovável, que vai se beneficiar em relação a um avião antigo, a Boeing, já que as aéreas são uma das maiores poluidoras do mundo. Energia eólica vai se sobressair em relação à energia de carvão. Então, a ideia lá atrás é que esse mercado de crédito de carbono ele fosse ganhando valor, ganhando momento, para, ao longo do tempo, ir beneficiando quem fosse trocando os seus formatos e indo para um mundo melhor, né? Esse seria o sonho de todo mundo. Então, esse mercado ele andou muito bem entre 97, ali no início do ano 2000, até mais ou menos a crise dos bancos em 2008. Ali, o crédito de carbono estava praticamente no high, ele estava valendo $30 a tonelada, mais ou menos. Todo mundo olhando para esse mercado, e aí teve uma decadência a partir de 2009, 2010, porque com aquela quebra dos bancos, aquele assunto de compliance, depois daquela crise recessiva que entraram os países na Europa, os países não tinham mais como seguir os seus acordos, né, esse acordo global. Eles falavam, cara, não tem como punir aqui, por exemplo, a Petrobras, porque se eu punir a Petrobras é uma empregadora do Brasil, eu não posso cobrar dela uma conta agora que possivelmente a Shell não está sendo cobrada no Reino Unido. Então, esse mercado deu uma desandada total ali entre 2012 e 2017, mais ou menos. Esse crédito de carbono que chegou a valer $30 lá atrás, veio com um preço de $2, $3. Então, veio para o low do mundo. Né? E o crédito de carbono, ele é uma commodity, como outra qualquer, mas ele não é um ativo financeiro, ele não é um ativo mobiliário, ele não é regulado pela CVM aqui, ele não é regulado pela SEC lá nos Estados Unidos. Então, ele é um ativo que era uma moeda de troca, mas que você não tem, vamos dizer assim, você pega um Donald Trump, né? Ou os Estados Unidos, que é o maior poluidor junto com a China. Esses dois caras numa guerra comercial intensa. Esses caras não vão começar a cobrar das suas empresas que comecem a pagar essas taxas, essas permissões que os caras têm que ter, em detrimento da guerra comercial que eles estão tendo com outros países. Isso aí foi muito forte assim até 2017, mais ou menos. E a Europa, que acho que a comunidade europeia é a mais evoluída nesse tema, no tema de sustentabilidade, no tema de ESG. Então, a comunidade europeia se organizou novamente e passou a adotar as permissões anuais para as empresas poluírem para irem se compensando. E existe hoje, o mundo hoje, ele é poluído em 55 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, 55 bilhões. Há 10, 12 anos atrás, esse número era 25 bilhões. Então, você imagina o seguinte, em 1990, em 2000, os caras foram fazendo esses compromissos. Olha, daqui 20 anos você tem que ter 50% menos de poluição, daqui 30 anos, e a poluição aumentou muito nesse período. Dentro dos mercados regulados, ou seja, onde os governos conseguiram colocar suas empresas para se compensar ou para seguirem regras, então a comunidade europeia é um bom exemplo, alguns estados americanos são bons exemplos, como Califórnia e Oregon. A China está tendo uma pressão muito forte por regulação, começou alguma coisa no ano passado. O que o governo faz? Por exemplo, na Europa, lá tem os chamam-se ETS, anotei o nome aqui em inglês, Emissions Trading Schemes. São esquemas de emissão, de trading de emissões. Então, o governo falou o seguinte, olha, Lufthansa, você pode gastar tanto esse ano, você pode poluir tanto. A Itália, você pode poluir tanto. Se uma poluir mais, outra menos, elas têm que ir se compensando. E esse preço dessa poluição que os caras têm que pagar, ao longo do tempo, vão aumentando. Então, você imagina que, por exemplo, no mercado regulado europeu, hoje, a tonelada de carbono é negociada a $30. E, além disso, que nos próximos anos vão ter escadinhas para cima de preço, vai de 30 para 40, para 50, para 60, para $70 daqui a 5 anos. E aqui no Brasil, ou em mercados voluntários, onde esses heróis nacionais que pegaram suas florestas para fazer preservação, para gerar os créditos, esse mercado ficou micado. Né? Ele ficou ali $3, $4. Nos mercados regulados, as empresas têm que se compensar entre si, elas têm algumas permissões para entrar no mercado voluntário. Hoje, desses 55 bilhões de toneladas que eu falei para você que são poluídas no mundo,
20% disso já é compensado, 11 bilhões de toneladas, dos quais mais de 95% dentro de mercados regulados. Então, a Comunidade Europeia está muito à frente da gente, Califórnia, Oregon, alguma coisinha na China, América do Sul você não vê nada disso. Bom, perfeito. Quando o Luiz Adaime, que é o fundador aqui da empresa, foi estudar o mercado de crédito de carbono, ele foi research de Credit Suisse muitos anos de commodity. Ele encontrou uma aberração, que ele foi ver o mercado na Europa, nos Estados Unidos, na China e no Brasil. Ele viu. E quando você entra na Europa, por exemplo, um cara igual você vai lá na Europa e consegue calcular sua pegada de carbono num site de varejo e se neutralizar. Você consegue fazer uma compra na Suécia, na Zara, das 100 euros e vem um pop-up do celular aqui para você neutralizar. Você, quando vai comprar uma passagem aérea, você já vem com a pegada de carbono para neutralizar. Ou seja, um mercado com uma consciência absurdamente à frente da nossa. Né? Nós aí nesse ponto estamos muito para trás. E quando você vai ver de onde vêm esses créditos de carbono, de onde os caras pode comprar de alguém que está fazendo uma energia eólica, energia renovável, alguma coisa desse tipo, você encontra dentro do mercado europeu créditos de carbono das fazendas, dos projetos aqui da Amazônia, por exemplo, aqui no Peru, na Indonésia, na Colômbia. E quando você chega aqui no produtor do crédito de carbono, que são protocolos, essas fazendas, né, eu visitei 3 agora, são áreas de 180 mil hectares, assim, do tamanho da cidade de São Paulo, você imagina só floresta. O cara, para se certificar, ele pega uma certificadora global e vai analisar fotos de satélite de 10 anos, vai analisar 2 anos de auditoria dentro da fazenda, para ver se o cara está preservando, se ele está dando um manejo sustentável para a fazenda, porque vai ter um espaço para manusear, se ele está cuidando da comunidade da região, do cara que planta açaí, do cara que planta o cacau, do cara que vive da pesca. Então, tem todo um ecossistema que deve prevalecer ao preservador para que ele seja certificado para daí no 2º, 3º ano ele possa começar a emitir o crédito de carbono do ano anterior, né? Porque é uma tonelada de CO2 equivalente que não foi jogada no ambiente no ano que passou. Então é assim que o cara consegue ser um gerador de crédito de carbono. E quem vai comprar dele? Putz, imagina que uma Vale do Rio Doce em algum momento vai precisar comprar. A Petrobras hoje não é obrigada a comprar. Então esse cara, como o mercado veio para o low do movimento, ele montou o projeto entre 15 e 5 anos atrás, imaginando que ia vender o crédito de carbono a 15 e 20 dólares, que é o que está negociando na Europa, 30 dólares lá no varejo e no regulado. Ele estava vendendo aqui no mercado a 3, 4, 5 dólares. A gente comprou uma quantidade incrível de crédito de carbono a 5, 6 dólares para tentar trabalhar esse mercado, para tentar democratizar esse ativo, que a gente acha que tem um valor inestimável para a sociedade, um valor inestimável para o mundo, e é nisso que a gente está apostando todas as nossas fichas hoje. Muito legal. E aí, quando a gente fala dos produtores de crédito de carbono, acho que uma curiosidade que eu fiquei, provavelmente todo mundo deve ter curiosidade aí. Por que esse cara produz crédito de carbono e isso tem algum retorno para ele financeiro ou é mais, putz, eu sou benevolente? Não. A ideia aqui é o seguinte, o cara, isso apareceu principalmente quando você tem essa discussão polarizada política, né? Não sei se você se lembra, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que o Macron foi para cima do Bolsonaro, falando que as florestas estavam queimando, e o Bolsonaro, não, porque aqui é assim, assado. O que acontece? A Europa já destruiu floresta lá atrás, há 100 anos atrás. Só que a Europa já está num ciclo positivo. A Europa já tem muitas áreas de preservação, as florestas já fizeram assim. Enquanto aqui na América do Sul, a gente continua num grau para baixo. Com esse protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, que a gente fez em 2005, muita gente falou, pô, tem uma oportunidade aqui de eu preservar a floresta e ganhar dinheiro com isso. Além de eu estar preservando, fazendo o que é correto, eu vou poder ganhar dinheiro porque essa produção de crédito de carbono é melhor do que eu criar gado, por exemplo, que polui mais, ou de deixar o madeireiro vir aqui, o grileiro, e derrubar a floresta. Então, você tem que ser certificado globalmente, tem que ter auditoria, tem um processo que não é de graça para você fazer, tem um custo. Como é que o cara faz lá atrás? O cara ia lá, comprava terra na Amazônia muito mais barato que aqui no Sudeste,
investia uma bela grana aí entre 500 e 800 mil dólares para certificar uma área, e aí a partir do segundo, terceiro, quarto ano ele começava a ter essa produção de carbono que ele ia vender para essas empresas que no mercado regulado teriam que comprar. Esse seria o ciclo virtuoso, que é o que a gente está trabalhando muito forte para ele voltar. Tá? Então, aqui a gente ouve aqui no Brasil, por exemplo, a gente falou com o Ministério da Economia, o Ministério do Meio Ambiente, o BNDES, existe uma vontade e uma pressão sobre o Brasil para que esse mercado seja regulado. Porque você imagina que todas as potências mundiais vão estar se regulando. E a discussão de climate change está pegando todo mundo no mundo inteiro com essas tragédias lá, de gelo no Ártico, na Groenlândia, incêndio na Austrália, incêndio na Califórnia cada vez pior, incêndio aqui no Pantanal dramático, tragédia absoluta. Aí o cara fala o seguinte, pô, o climate change está rolando. O ESG está bombando já mais forte aqui no Brasil, agora virou febre absoluta só se falar nisso. Depois, você pega um mundo com juros baixos, juros negativos, e as pessoas da geração, vamos dizer assim, do millennial para baixo, né, que é a geração Y e Z, esses caras com uma preocupação de você, né, que tem 33 anos, uma preocupação de consumo até muito diferente da minha geração, que é acima dos 40 anos de idade. Né? Essa turma hoje tem uma preocupação com sustentabilidade muito maior que a minha geração. Né? São coisas assim que foram evoluções sensíveis da humanidade. Só que a gente está muito para trás ainda da Europa, por exemplo. Né? O cara é muito mais sustentável, mas muito mais preocupado com tudo isso. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, que a gente quer participar de alguma forma. O que a gente está fazendo aqui dentro da nossa empresa é um dos pedaços do ESG, né, que a gente acredita fidedignamente que a floresta amazônica, que é 40% de toda a floresta tropical do mundo, realmente é um poço de riquezas. Não pode ir para um negócio de mineração, não pode ficar nesse negócio de grileiro, não pode ficar nesse problema de propriedade, e que a gente tem que realmente levar a riqueza para a Amazônia. A gente chegou lá, todo mundo já acha que a gente era os europeus que vinham aqui comprar terra, tal, porque a gente chega, né, para chegar nas fazendas, tem que chegar de aviãozinho. Então, os europeus estão olhando, tem interesse comercial, todo mundo está olhando para a floresta, é uma riqueza inestimável. Só que a gente tem que tentar criar um ciclo, acho que assim, até dentro do nosso país, que é bem importante, que é, a gente tem que beneficiar quem está preservando e punir quem está destruindo. É isso. Não tem outra saída para a gente. Acho que até o que está rolando de positivo do mundo em relação a nós é uma pressão absolutamente forte para algum tipo de regulação. Você vê que a cada dia uma empresa grande aqui solta alguma coisa em relação à sustentabilidade ambiente. Hoje foi a JBS, que falou que não vai mais comprar de caras que destroem, não sei o quê. Os bancos, Itaú, Bradesco, Santander, claro que querem fazer uma onda de sustentabilidade da empresa, porque receberam o recado dos europeus, que lá ninguém está nem aí se vai ser esquerda, direita, fiscal, o que for. Tem que preservar a floresta. Você pega, por exemplo, no mercado americano, a Tesla está sendo super beneficiada nessas regrinhas de allowances de governo, porque ela tem que receber um dinheirão por ser energia renovável em relação ao que uma Ford GM que tem que pagar para ela. Então, ela dá lucro por causa disso. Então, cara, esse assunto hoje de ESG, energia renovável, energia eólica, novas formas de consumo, isso aí é toda uma bolha que a gente está envolvido e que me parece que ganha um momento que não volta mais. Aparentemente, não tem mais volta a isso. Então, sinto muito pelo país, aqui pelo Brasil, que a Petrobras pode entrar numa onda decadente, que a Vale do Rio Doce pode entrar numa onda decadente. Hoje está vendendo muito minério de aço, a Vale está lá na máxima histórica, maravilhoso. Agora, se acontecer um negócio de Brumadinho de novo, cara, não tem cabimento, entendeu? É um absurdo. A gente aqui, como brasileiro, né, a gente tem que brigar por isso, porque a Petrobras lá, não sei se foi a Petrobras que derramou óleo lá no litoral inteiro, mas assim, a Petrobras ela não influencia aqui no nosso dia a dia. Não parece que a gente está vendo a poluição, mas só que esse cara está detonando o petróleo, isso e aquilo. Daqui a pouco, ninguém vai precisar de petróleo, né? Vai entrar num ciclo negativo. Acho que um bom sinal disso é que a ExxonMobil, que era a maior empresa do mundo há 12, 13 anos atrás, hoje está fora do índice Dow Jones lá, porque ela foi diminuindo e vai perdendo a importância. Então, toda forma de energia sustentável que vier vai ser muito bem-vinda. Vão vir novas formas, novos tipos.
os que a gente está olhando hoje é o crédito de carbono, que a gente acha que é um veículo espetacular para você preservar, no primeiro momento, a floresta amazônica, mas a gente é uma empresa global, a gente quer estar olhando para o Peru, para a Colômbia, para a Indonésia, estamos olhando para vários lugares. Então, estamos muito felizes em participar deste propósito, desse projeto. Muito legal. É bom você tocar nesse ponto aí que grandes bancos estão preocupados com a questão de emissão de carbono, porque hoje até o próprio Nubank, que é uma empresa digital, já se preocupou com isso e se posicionou, né? Que está bem alinhado com o posicionamento de marca do Nubank, de ser vanguardista, né? Miltinho, quem acompanha aí os principais veículos de notícias antigos e os novos, né, que acho que também mudou tudo nesse mercado, você vai ver que vai ter 3 páginas por dia, 20 notícias por dia falando disso. Então, todo mundo, e isso está acontecendo voluntariamente, que é o mercado que a gente está atuando. Então, por exemplo, se você pegar Apple, Microsoft, Amazon, Google, todas elas já anunciaram que querem ser carbon neutral ou carbon positive nos próximos 5, até 2030 no máximo. Então, vou dar uma dica para vocês. Entra no site www.apple.com/2030. Vem todo o Neutral Pledge, toda a capacidade que a Apple vai ter de gerar produtos carbon neutral, ou vai participar de ESG, de algum formato, ela conta tudo. E quando você começa a fuçar, o iPhone, o material vai ser carbon neutral. Ele vai lá e compra projetos de florestas de carbono, né, iguais aos que a gente compra, porque são certificados globais. Então, você pega o presidente do Google essa semana, o indiano, ele soltou um vídeo, ele falou, a gente é carbon neutral desde 2007, acho que é isso. Só que agora a gente quer ser carbon positive. Então, só tem um vídeo no YouTube de 4 minutos que saiu, acho que quinta-feira da semana passada, até repliquei em uns grupos de WhatsApp. Cara, todo mundo está com essa conversa. Aqui estamos conversando com várias grandes empresas, né? Mas você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. A Shell, que é uma empresa inglesa lá do Reino Unido, ela fala o seguinte, eu sou carbon neutral, né? Governo inglês, como é que você vai comprar petróleo da Petrobras que não é carbon neutral, entendeu? Então, esta pressão mundial, primeiro das grandes potências, dos países desenvolvidos, sobre nós, que somos subdesenvolvidos e estamos para trás, não vai ter como a gente aguentar, né? Então, a gente já vê aqui algum papo de regular o mercado de carbono, de regular as empresas, e essa conta vai chegar, mais cedo ou mais tarde. A gente espera que seja o mais cedo possível. Essa é a nossa tese. Muito legal. E eu falo com muitas startups, né, no dia a dia. E acho legal você falar do Carbon Neutral, porque eu tenho um cliente, uma fintech, que ela financia painel solar. Não sei se você já conheceu esses modelos de negócio. Sim. E o objetivo deles é substituir sua conta de luz, que você paga para a distribuidora de energia elétrica, pelo painel solar. Sim. De forma que, além de você produzir sua própria energia, você receber dinheiro para produzir sua própria energia, né? Que é muito. Esses são os benefícios, vão ser os cashbacks para quem. É isso aí, cara, é isso que vai acontecer. Se você pegar esse mercado de crédito de carbono hoje, que ele já esteve no low do movimento e já vem andando, né? Na Europa está subindo. Aqui, por exemplo, a gente tem um marketplace dentro do nosso site, que a gente fez justamente para os millennials, para as pessoas entrarem, quisessem comprar, se compensar, mas que a gente imagina que seja mais interessante nesse momento carregar o ativo, está negociando a $15. Seria o mesmo crédito que lá na Europa está negociando a 30, 40. E o preço do equilíbrio que as Nações Unidas dão, o FMI, lá na frente, é de $100 para o mundo ficar bonitinho. O mundo não vai ficar bonitinho. Mas, assim, não vai ficar esse... A gente começou a movimentar esse mercado de crédito de carbono, a gente já é o maior trading de crédito de carbono voluntário do mundo, em 6 meses, né? Então, a gente está cuidando lá, a gente está comprando produções de 1 milhão de hectares. Né? Cada hectare é um campo de futebol. Você imagina que um dos projetos lá, 180 mil hectares, é o tamanho da cidade de São Paulo, de preservação com um manejo sustentável. Então, são coisas que realmente impactam a nossa vida, são coisas realmente diferentes. Está aqui falando de Faria Lima, né? De USP, aí, daqui dessa região, é um negócio muito diferente. E esse é um caminho, cara, que assim, eu sugiro a todos que não tiveram oportunidade. Eu demorei 45 anos para conhecer a Amazônia, fui impactado. Então, quando eu estou vendo agora essas notícias de Pantanal, essas coisas, assim, são coisas que mexem bastante, porque é a mesma coisa que você ouvir falar de uma chacina na favela, ou aqui em São Paulo, qualquer história horrorosa. É a mesma coisa que está acontecendo com
os animais morrendo. A gente está num ambiente agora realmente crítico e precisamos se mexer. Porque os cientistas, aí na USP devem ter muitos cientistas, estão falando que a gente já passou do limite da mudança climática. Então a gente já está correndo atrás de um jeito que não sei se vai dar certo. Mas não podemos desistir, claro. Ó, a Marina mandou uma pergunta aqui, ó. Na sua opinião, quanto disso é greenwashing no Brasil? Por exemplo, a JBS falar que vai fazer algo para ter impacto de marketing é fácil, mas todos sabemos que eles compram gado de áreas desmatadas na Amazônia. Existe até o cattle washing, em que criadores movem o gado para parecer que estão dentro das regras. Isso iria exigir muito investimento por parte das empresas para controlar o supply chain inteiro. Marina, só primeiro assim, obrigado pela pergunta. O greenwashing, né, para quem não sabe, é exatamente isso. É uma empresa falar que está fazendo tudo ou alguma coisa pelo verde, pela preservação, pelo seja lá o que for, está fazendo 1 milímetro ou nada do que deveria, ou fazendo o contrário, né? Então, empresas, como eu falei, do setor de pecuária, aí, JBS, Marfrig, Minerva, siderúrgicas, mineradoras, petroleiras, esses caras assim têm que fazer 500 mil vezes o que eles fazem hoje. E eles estão sob pressão. Se você, né, quem acompanha o mercado de ações, viu que a JBS, nesse primeiro semestre, foi a maior receita do país, do Brasil, das empresas brasileiras. A ação dela tinha batido R$35, está R$22. Por quê? Os europeus falaram, cara, a gente sabe que vocês usam terra aí errado, compra de cara que desmatou, então a gente não vai comprar mais de vocês. Essa conta a JBS fez esse posicionamento hoje porque ela está sendo pressionada. Todo mundo sabe. Os bancos entraram ali na onda de sustentabilidade com a Amazônia, não sei se você compara esse movimento há um mês atrás, porque perceberam que o mercado lá fora está pressionando o país, né? O país, com esse risco fiscal, o dólar estourando, juro negativo, o gringo está preocupado com a floresta, com a preservação, com o discurso. Então, isso aí a gente vai precisar se mexer. Durante muito tempo, esse negócio de greenwashing, né, que a Marina está citando, é verdade. Os bancos financiaram a expansão da JBS por muito tempo. Assim, agora eles vão falar, ó, eu não vou mais financiar quem fizer errado. Tá? Putz, pode ser o começo de uma sequência. Esperamos que essa sequência se amplie e que realmente a gente não tenha mais financiamento fácil para esse tipo de empresa. E mais, quem for carbon neutral, quem for carbon positive, vai ter um custo de capital menor para captar no mercado. Né? Isso aqui vai gerar valor para as empresas. Então, muita gente, isso não é de ESG, vai gerar custo para a companhia. Não, isso aí vai gerar dividendos para a companhia. Isso aí vai trazer valor para a companhia. Então, acho que essa é a discussão que está aí. Você falou, né, a XP está no meio dessa discussão, o Itaú está. Então, tem comitês e comitês de ESG. Cada banco que eu vou falar para contar a nossa história, para empacotar o nosso produto, Santander, Itaú, Credit Suisse, UBS, XP, C6, Nubank, Bradesco, Banco Safra, Banco Votorantim, todos eles já têm área de sustentabilidade. Alguns têm várias frentes. Então, cara, esse mercado já foi, né? Agora, esse greenwashing que a Maria citou, ou cattle washing, isso aí a gente espera que seja exterminado do planeta. Cada um que faça a sua parte. Um pouco isso. Legal. O Fernando colocou aqui, Julie, como é o processo de certificação? O crédito de carbono que alguém comprar hoje na MOS, qual a garantia que ele será aceito pelo mercado? Mercado nacional de nações. Não, perfeito, Fernando. Ótima pergunta, porque o crédito de carbono é um assunto muito novo aqui para quem fala. Quando você fala do pessoal mais antigo desse mercado, tem muita viúva desse mercado, porque muita gente investiu dinheiro e perdeu muito dinheiro. E é o seguinte, existem alguns modelos de crédito de carbono. O que a gente atua, que é o crédito de carbono voluntário, ele é dolarizado, perene e global. Essa foi uma preocupação muito forte nossa. Porque, por exemplo, se você pegar o RenovaBio, que é um programa do governo aqui, em 2017, com os agentes econômicos, e hoje é negociado o CBIOS na B3, né? Esse programa é um programa para o mercado local, para expandir a cadeia do etanol em detrimento da cadeia do petróleo, né? Então, assim, quem é do ramo aí dizem que o etanol polui 4 vezes menos do que a gasolina.
Então, tem esse mercado de serviços que está sendo negociado na P3, mas é um protocolo nacional, né? A nossa preocupação aqui, a nossa intenção é de seguir protocolos globais. Por quê? Porque eu não quero correr esse risco de saber se o meu certificado de carbono vai ser aceito no mercado nacional ou internacional. Então, sim, o meu crédito de carbono é aceito no mercado internacional. Não o projeto que eu compro aqui, o projeto Tuxi, Agrocortex e outros estão sendo negociados na Europa. Hoje, a gente é um agente, né, intermediário, então a gente está... Todos esses créditos de carbono, Miltinho, eles são custodiados em custodiantes globais, como se fosse uma CETIP que tinha aqui no país, só que global. Então, se a MOS quebrar, se a MOS não der certo, o certificado do crédito de carbono está na mão do indivíduo ou da empresa. Isso aí pode ser comercializado no mundo inteiro, né? O que a gente quer é facilitar esse acesso através da tokenização dos créditos de carbono. A gente quer criar uma moeda verde que vai negociar worldwide, que é um business totalmente disruptivo e totalmente de finance. Aí já é um negócio assim, que é meio maluco, mas é o que a gente é, que a gente é louco para salvar a floresta, e a gente vai achar todos os meios possíveis e inimagináveis do B2B, do B2C, do B2C2C, e criar uma moeda verde que vai negociar globalmente, que já está hoje em experiência aqui até em algumas exchanges. A Carla queria dar um pitaco, né, Carlinha? Quer falar alguma coisa? Eu queria... Eu também trabalho com esse assunto, né? Então, foi minha tese de doutorado também. Eu acho que é importante a gente entender algumas questões, né? Em função desse volume total de emissões do planeta, né, para a gente conseguir manter a temperatura global aí abaixo do limite dos 2 graus, todo mundo tem que fazer uma parte do esforço, né? Então, por isso que foram criados esses mecanismos, porque existem algumas formas que elas são mais fáceis de serem reduzidas e outras formas que são mais difíceis, né? Então, eu vou dar um exemplo. É fácil você reduzir emissão trocando gasolina por álcool, por exemplo, né? Então, se a sua empresa tem uma frota de veículos, você substitui o combustível, só com esse fator você já melhora bastante. Mas tem outros fatores que são difíceis de reduzir. Então, por exemplo, uma das formas de emissão é a fermentação entérica do gado. Então, o gado, né, tanto pelo seu processo lá de alimentação, quanto os dejetos, eles geram as emissões. Você pode melhorar a alimentação do gado e reduzir um pouco, mas você não consegue reduzir totalmente. Então, uma empresa como a JBS, ela tem basicamente 3, e aí tem os escopos, tal, então tem uma série de coisas. Mas, assim, dentre as coisas que ela pode fazer, ela tem uma que ela pode fazer, que é parar de desmatar, né? E isso, tecnicamente, é conhecido como mudança no uso do solo. Então, essa é uma parte. A outra parte, ela nunca vai conseguir fazer, porque ela não vai mudar o sistema digestivo do gado, né? Então, esses mecanismos de mercado que foram criados, né? Então, por exemplo, empresas cimenteiras, empresas de petróleo, tem alguns negócios que é muito difícil, né? O petróleo, tudo bem que você pode ir com o tempo substituindo por outras fontes, mas, por exemplo, o cimento é uma coisa mais complicada, porque as pessoas ainda precisam morar em casas e ainda tem a demanda por esse tipo de material. Então, o mercado de carbono, ele foi criado porque se é mais fácil para uma indústria de tecnologia reduzir, obviamente, então ela pode fazer isso por um custo mais baixo e vender para outra empresa que teria um custo muito mais alto para fazer essa redução. Então, por isso que existem os mercados de carbono, e que tem que ter toda essa certificação, né, que o Juliano estava comentando, para dar credibilidade para o mercado.
né? Porque senão qualquer um podia ir lá, posso ir aqui na minha casa, no meu jardim, aqui na minha pracinha, plantar uma árvore e tentar vender isso, né? Então, por isso que existe todo esse processo. Então, nem tudo é greenwashing, mas sim, existe um risco muito grande, né? Das empresas falarem que estão fazendo coisas que não estão, né? E a JBS ela está sendo muito cobrada por essa questão, porque ela é acusada de esquentar o gado, né? Então ela cria lá o quarteirizado, cria o gado numa área desmatada, daí ele vende para uma fazenda que a princípio é numa área regularizada, e esse cara é o que emite a nota para a JBS, né? Então, essa esquentação do gado é o que eles estão sendo acusados e por isso que eles se posicionaram muito fortemente, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que observar se o que está sendo feito realmente é o que está sendo dito. Mas eu acho que todas as iniciativas nesse sentido são muito importantes. Muito legal. Obrigado aí pela contribuição, Carla. Obrigado, Carla, por corroborar 150% com a nossa tese. Então, quer dizer que nós estamos num caminho correto. Mas tudo que você falou, a gente eu assino embaixo. De novo, né? Assim, acho que vai ter... Acho que é um momento único, talvez secular, para essas empresas serem cobradas agora. Estamos sofrendo uma pressão global para isso. Então, agora não vai ter jeito. Vai ter que ter essa mudança de comportamento e esse formato e todo mundo vai ser realmente cobrado por isso. Mas que é muito mais fácil para a Apple, para a Microsoft. Sem dúvida, mas infelizmente essas são infelizmente ou felizmente, infelizmente para nós que somos muito fracos em tecnologia, felizmente para os americanos e chineses, que essas empresas são hoje as maiores do mundo, é muito mais fácil e ágil para eles falarem isso e seguirem esse caminho. Só que esses caras hoje, se você pegar hoje o Facebook, sozinho vale o dobro do que as 10 maiores empresas do Brasil. Então a gente, infelizmente, é desse tamanho. E vai ter que seguir a regra, senão vai dançar. Não, mas assim, o Brasil tem uma grande oportunidade, porque existem alguns mecanismos que, por exemplo, o RED, que é para você é remunerado por manter a floresta de pé, né? Porque quando você planta a árvore, você está consumindo, absorvendo o carbono da atmosfera, então você é remunerado por isso. E essa o RED só para te complementar, o RED é a redução de emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal. Então, esses são os projetos que a gente aqui olha com muito carinho. E é o que a Suzano, por exemplo, está de olho enorme, né, em cima disso, porque todas as empresas que são desse setor, né, então que o Brasil é muito forte, com Klabin, Suzano, etc. Suzano, Klabin e Eldorado estão extremamente interessados em criar uma moeda verde, principalmente eles têm as florestas de eucalipto, né, que são também foi uma onda que teve aqui no país aqui nos últimos 5, 6 anos de criar essas florestas. Então esses caras estão, assim, diria que são parceiros nossos indiretamente no sentido dessa moeda verde da preservação. E o Brasil ele tem condição de liderar essa agenda, né? Porque a gente tem muito essa possibilidade, né? Então vai depender muito é que infelizmente a gente tem alguns presidentes que não colaboram muito com a agenda, né? Mas eu acho que a gente tem sim que tem muitas condições de liderar muito dessa agenda no mundo. Eu estou participando de uma iniciativa de trazer o World Economic Forum, tem uma iniciativa que chama Chapter Zero, que é introduzir essa agenda de mudanças climáticas na agenda dos conselhos. E isso está sendo trazido para o Brasil via IBGC e eu estou participando dessa iniciativa. Então, é assim, com isso a gente vai levar a conscientização para os boards, mas mais do que a conscientização, porque acho que já está todo mundo consciente,
é o plano de ação e como colocar isso efetivamente integrado na estratégia das organizações. Eu sou otimista, assim, eu acho que a gente está caminhando na direção certa, apesar do risco, a gente tem que ser rápido. Não, só para corroborar com o que você está falando, Carla, a gente está falando com o Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, BNDES, B3, falei com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, então assim, todo mundo está, estamos falando com as empresas, então estamos falando com Vale, CSN, Bayer, BASF, Arezzo, Track and Field, todo mundo está, de alguma forma, preocupado com o tema, alguns sabem que vão ter que se adaptar mais rápido, outros querem olhar o que está acontecendo. Hoje, assim, o que eu posso dizer da amostra? O que a gente está fazendo? A gente está entrando aqui nesse mercado como se fosse um Uber, né? A gente está entrando meio na frente, querendo contribuir no desenvolvimento do mercado, até falando com a CVM também, só que a gente quer fazer, né? A gente não pode também ficar esperando muito. A gente entrou com um negócio disruptivo, então a gente está dando uma peitada, assim, entrando no mercado, abrindo uma porteira e queremos que isso seja regulado o mais rápido possível, para que o máximo de empresas possíveis entrem nesse mercado de uma maneira correta, né? Então, óbvio, tem os que você falou aí, Klabin, Suzano, Dourado, seriam altamente beneficiados se eles conseguissem criar os créditos de carbono das florestas deles. Tem um interesse brutal nisso. O Walter Schauck, o presidente da Suzano, escreveu isso há, acho que 3 semanas atrás. O Davi Pfeffer, que é o dono da Suzano, falou sobre uma moeda verde há 2 meses atrás. Tem muita gente interessado nesse mercado e adiante. E é nisso que a gente está, a nossa tese também se apoia. Muito legal. Ó, a gente tem mais 2 perguntas aqui, eu acho que eu não vou colocar mais perguntas, senão a gente vai acabar estendendo aí, eu acho que acredito que o Juliano tem um tempo limite aí também. O André perguntou aqui, como é medida a redução do consumo de energia, se é que é medida, como forma de reduzir as emissões de CO2? Há algum tipo de registro dessa redução? Me refiro à redução do consumo de energia através de projetos de eficiência energética, por exemplo, lâmpadas LED, e não apenas energia limpa, por exemplo, solar. Assim, essa é uma pergunta mais técnica, tá, André? Obrigado pela pergunta. Até foi uma coisa que o Miltinho estava falando aí na frente, de uma empresa de energia solar, né? As medições existem, né? Os consumos existem, e como isso é precificado ou penitenciado ou cobrado, é o que a gente espera que o mercado se regule, né? Então, obviamente, o cara que tem um negócio que é mais leve, eu espero que ele seja beneficiado. O cara que tem uma energia mais pesada, alguma coisa que prejudique mais o ambiente, tem que ser penalizado. Então, para mim, essa conta ela tem que se fechar em algum momento, né? Mas, deixa assim, tecnicamente... deixa eu responder tecnicamente. Existem estudos científicos que falam sobre os fatores de conversão de cada uma das coisas. Então, por exemplo, o diesel tem um fator de emissão equivalente a X quilos de CO2. A energia elétrica advinda de fontes de carvão, elas têm uma emissão de tanto. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente tem 30 mil, e isso pode mudar. Então, a matriz energética da Europa, ela é diferente da matriz energética americana e é diferente da matriz energética brasileira, né? Então, os nossos fatores de emissão, né, esses fatores técnicos, eles são diferentes do que os fatores técnicos da Europa, Estados Unidos. Então, para vocês terem uma ideia, tem mais de 30 mil parâmetros. A gente tem um banco de dados de 30 mil parâmetros cadastrados. Então, por isso que às vezes é tão difícil, as empresas têm que fazer esses inventários de carbono para saber o quanto elas emitem, para depois traçar metas de redução, e aí elas vão fazendo quais são os projetos que eu posso fazer para reduzir essas emissões. Eu precifico esses projetos, eu vejo até que ponto é eficiente eu executar o projeto, e chega num ponto que é tão caro eu fazer esse projeto que é mais fácil eu compensar, que é ir para o mercado de carbono e comprar esses créditos. Então, na verdade,
é uma curva de custo, né, que a empresa faz para chegar até um determinado ponto. Vale a pena ela fazer internamente e a partir de um determinado ponto vale a pena ela comprar no mercado. Mas o que importa é ela atingir a meta de redução, né? Então isso. Existe o que eles chamam de Science-Based Targets, é essa lógica que orienta a criação dos mercados. Acho que você está correta, né? Totalmente correta. E assim, o que eu acho que vai ainda evoluir do que você está falando é que o cara que polui muito, ele não vai ser mais aceito só por se compensar por comprar o crédito. Acho que esse cara não vai ser consumido. Então, sim, é uma evolução do que você está falando ainda. Acho que isso está acontecendo. As petroleiras, elas estão muito em risco, né? No geral, porque a petroleira que não passar a produzir energia limpa, ela não vai mais ser aceita pela sociedade mesmo, né? Então, isso aí. Desculpa dar tanto pitaco aí, eu nem sabia que ia ter essa palestra, entrei meio sem querer, só porque eu amo esse assunto. Não, o tema ele é fascinante, né? Principalmente para quem estuda isso aí, é espetacular e é legal trocar, né? Eu acho que assim, também aqui é uma ideia, aqui acho que o meu tio chamou para uma troca de ideia, a gente falou um pouquinho da Amos, um pouquinho do que a gente pensa. Teremos mais entrantes nesse mercado e contribuições científicas e são sempre bem-vindas para nós. Eu acho que assim, as pessoas ainda não entendem exatamente o porquê. Por que a gente tem que manter a temperatura em menos de 2 graus? Né? E para quem não assistiu o documentário do Al Gore, que é Uma Verdade Inconveniente, eu super recomendo, porque a realidade é o seguinte, se a temperatura passar de 2 graus, o que pode acontecer de verdade na Terra? Existe uma corrente marítima que regula toda a temperatura do clima. E se as geleiras derreterem, assim, estou resumindo em 5 segundos, mas se as geleiras derreterem, elas podem parar essa corrente marítima e isso causa um resfriamento da Terra em um tempo, assim, de 5 a 10 anos. Então, eu acho que as pessoas não falam isso porque isso é muito alarmista, mas esse é o risco real que a gente corre num cenário... Então, é que eu acho que assim, o papo é esse, a polarização é alarmista ou não é? Eu acho que a gente está numa fase que assim, a gente aqui já enxerga, está pessimista com um monte de coisa, mas luta contra o pessimismo. Porque temos que ir para cima, não dá para ficar para trás. Sem dúvida. Beleza. O Fernando depois está pedindo seu contato, Carla. Eu vou pegar aqui. Depois, se puder compartilhar. E aí eu queria aproveitar para encerrar essa rodada, né? A gente queria continuar aí a discussão, mas como a gente está com um tempo curto, eu queria agradecer aí a presença do Juliano, a disponibilidade de explicar para a gente um pouquinho desse tema de ESG, falar um pouquinho da Moss, né? Deixar o espaço para ele contar um pouquinho brevemente da Moss. E aí a gente encerrar aí nosso bate-papo do dia. E quem quiser conhecer também o Fair Angels, é só entrar no nosso site depois lá, fairangels.com.br, que a gente pode bater um papo depois também, tá bom? Julie, com você a palavra. Legal, minutinho, legal, pessoal. Obrigado aí pela presença. A gente é a Moss Earth. Quem quiser nos visitar é www.moss.earth. A gente é uma fintech ambiental que quer salvar a Amazônia e as florestas através da democratização dos créditos de carbono. As nossas redes sociais também estão bem povoadas. A gente tem Instagram, tem Facebook, tem o LinkedIn. Quem quiser me procurar no LinkedIn também é Juliano PR, aí acho que está no convite da FEA. E vou ficar muito feliz se todos vocês participarem desse movimento conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Julie. Um grande abraço aí, você é sempre bem-vindo. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado a todos. Um abraço, tchau, tchau.